Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso, este é o Rosa dos Ventos, o podcast da jornada interior psicológica do imigrante brasileiro. Hoje uma conversa muito adequada ao nosso tema central, que é com a psicoterapeuta Tatiana Campos. Ela tem uma formação em Gestalt, em psicossíntese, também tem uma longa jornada, na verdade, décadas de consultório clínico, né, aplicação clínica, com passagem pela yoga, medicina oriental, enfim, é uma conversa muito rica. A gente fez a metáfora da navegação, o consultório como um espaço de navegação, e eu peço que vocês se inscrevam no canal, ajudem a divulgar o nosso trabalho, ao final dê o seu gostei ou não gostei, e vem comigo para essa conversa gostosa, inspiradora com a Tatiana. Tati, você acha que nasceu para isso? Para ser psicóloga? Olha, eu vou dar uma resposta curiosa e vou te fazer uma pergunta já de viajante. Eu lembro, a primeira coisa que está me vindo agora, eu entrei já com essa memória, então é como se eu estivesse lá, né? Na verdade, assim, há muita imaginação, acho, no psicoterapeuta e muita intuição quando a gente trabalha na clínica, né? Existe um mosaico em Lisboa, quem conhece Lisboa bem sabe onde é. Ele fica no chão, né? Eu acho que ele não sei se é mármore ou granito, que mostra a Rosa dos Ventos e as navegações, né? E eu lembro que uma vez que eu pisei lá, eu fui tomada por uma emoção tão profunda, eu senti um arrepio profundo mesmo, eu fiquei muito emocionada. Foram vários navios que vieram à minha mente, meu Deus, ancestrais, pessoas corajosas, pessoas jovens embarcando, mães chorando no porto. Eu também pensei nos navios negreiros, da agonia, do inferno que era. Imigrantes, aos que conseguiram chegar e os que não conseguiram, os navios que aportaram, os que naufragaram, a coragem das pessoas, tanto em Portugal quanto em outros países, né? Inglaterra, Amsterdã. E aquilo, assim, foi muito, muito forte. E aí, eu vou juntar com uma coisa que estava aqui antes de eu entrar na sessão, é que a Rosa dos Ventos e a sua proposta, quando eu fui pensando na entrevista ao longo da semana, eu fiquei muito emocionada. E uma coisa que veio muito, que saltou à memória, aquelas surpresas que a gente vê na própria psicoterapia, né? Quando eu estou atendendo alguém, de repente a pessoa é assaltada, no melhor sentido da palavra, por uma memória, uma lembrança muito forte, foi o fato de que, quando eu era pequena, eu cantava muito a música Marinheiro Só, lá em São Paulo. Eu morava numa rua chamada Rua Japão, e aí tem tudo a ver, acho que, com o que vou trazer um pouco, porque minha vida é cheia de referências de países diferentes, culturas diferentes, lugares diferentes, desde pequena, e abre-se um mundo aí, né? Só que eu cantava essa música chorando, com muita saudade da Bahia. A música Marinheiro Só é o hino da minha infância. Eu acho que eu cantei ela demais, né? Tanto que eu vim parar em Salvador. Era provavelmente, a meu ver, uma mistura de muitas coisas. Uma saudade da minha mãe, de Salvador, né? Minha mãe é baiana, meu pai é paulista. Mas também, a mãe da minha mãe, os pais dela vieram de outros lugares, são estrangeiros. Meu avô também, meu avô nasceu aqui, mas a mãe dele vem de uma colônia polonesa, ítalo-polonesa, lá do sul. Então, a minha vida é cheia de navios, barcos, saudades, perdas. Minha bisavó, ela sonhava com uma boneca que ela deixou na Inglaterra e ela não pôde pegar. Então, um dia, meu tataravô era almirante, ela conseguiu voltar para a Inglaterra na adolescência e pegou essa boneca e conseguiu voltar com essa boneca para o Brasil. Então, são muitas histórias de navegações. Meu bisavô era sírio, ele veio para o Brasil. O pai dele tinha uma frota de barcos na Síria, barcos de novo, navios de novo, que colhia esponjas, né, na ilha de Arued, no litoral da Síria, a única ilha da Síria, na verdade. E ele veio fugindo da guerra, meu bisavô, e foi parar num barco em Manaus. Posso contar essa história um pouquinho mais? Eu estou navegando aqui, já comecei a navegar. Nossa, que delícia, maravilhoso. E quando você fala, eu estou aqui anotando coisas que estão me ocorrendo, sabe? Sim. Mas para não perder, maravilhoso. Continue, por favor.
Então, enquanto eu cantava pequenininho e chorava, eu não imaginava, mas eu já sentia, já sabia, porque é uma variedade também de tipos físicos na família. Isso é bem Brasil, né? Não é só meu, obviamente, de todos nós. Então, tem todos os tipos físicos da pessoa negra, pessoa loura na mesma família. Então, é bem lindo de ver isso. Eu ficava super intrigada. Olha, esse cabelo vem da cultura indígena. Esse aqui já é... De onde será que veio esse meu ancestral? E em que condições da África? O que será que aconteceu com meu bisavô? Então, eu vou parar um pouquinho no meu bisavô por hora, porque acho que é uma história bacana. Ele tinha 12 ou 13 anos e ele fugiu da Síria, com a recomendação do pai dele, para fugir da guerra, porque as chances dele sobreviver, né, enfim, não eram muito boas. E aí meu tataravô tinha uma frota de barcos e colhia esponjas na ilha de Aruede. E aí meu bisavô foi para o Brasil, fugido. E ele foi para Manaus. E lá ele tinha um barco, tradição da família, e ele vendia leite condensado nas povoações. E ele é parceiro de um índio local. Então, os dois vendiam leite condensado. Então, ele era muito novo, trabalhando já e vivenciando o que ele podia. Quando teve um dia, não sei se teve alguma discussão, dizem que o temperamento do meu bisavô não era muito fácil, então eu não vou tomar partido aqui, não sei o que aconteceu, mas ele levou uma paulada do índio e ficou desacordado no barco por alguns dias. Quando ele acordou, os olhos dele tinham saltado um pouco, e ele ficou desesperado lá, e aí recomendaram em Manaus, eu estou falando aí de 1900 e pouco, talvez 1920 no máximo, recomendaram ele um oftalmologista famoso que tinha em Salvador, que morava em Salvador. Então ele veio para Salvador para tratar os olhos. E aí quando ele chegou aqui, que ele tomou chuva a primeira vez, ele achou que era uma terra abençoada. Conta-se que ele falava isso em voz alta. A chuva é quente aqui. E mais ainda, uma coisa indiscreta, ele achava que a terra era tão próspera que tinha comida na rua, só que essa comida na rua era o ebó, né? Então ele chegou, as pessoas dão risada que quando ele chegou, ele pegava o frango, a bebida e levava para casa, porque ele achava que a comida ficava na rua à disposição das pessoas. Esse meu bisavô, ele... Incrível, incrível. Por favor, eu te interrompi, porque... Imagina, que é muita história. Você ia seguindo aí. Siga, por favor. Ele trabalhou como comércio, né? Então ele vendia leite condensado em Manaus, e aqui ele trabalhou como caixeiro viajante de início, vendendo tecido de porta em porta. E aí, numa dessas casas, quando abriu a porta, essa história é muito contada e provavelmente recontada, tradição oral, né? Ele viu um reflexo no espelho de um cabelo bem louro, e ele se apaixonou pelo esse reflexo e começou a ir lá ele vendia realmente tecido nessa casa e perguntou quem era, né? Na verdade, era minha bisavó, que já era viúva, com 17 anos, precisava se vestir de preto, não podia sair de casa. Ela já tinha 3 filhos, a Adelaide Buckingham Hart, e o meu bisavô Abdo Jalil Mamed Abubakar. Eu gosto de genealogia, obviamente. Ele se apaixonou e eles conseguiram casar. Então, minha bisavó saiu da clausura, ele assumiu os 3 filhos, eles tiveram mais... Ao todo foram 16 filhos, então deve ter sido mais 14 filhos que a minha bisavó teve com ele. Nossa, que história incrível. Então, com esse sobrenome, sua avó tinha uma origem alemã? Alemã e inglesa, exatamente. Alemã os pais dela... E o que não é muito comum na Bahia, né? Isso é uma história, por exemplo, essas imigrações do Oriente, do início do século XX, né? E da Alemanha e Inglaterra, são mais comuns no Sudeste e no Sul do Brasil, né? Especialmente no Sudeste, pela combinação com os sírios e libaneses, né? Na Bahia teve, talvez porque Salvador, estou adivinhando aqui sem conhecer tanto assim, de história, um pouco apenas, talvez já não fosse tão atrativa no sentido econômico, porque você tem toda a razão, né? Emigrar, que hoje a gente pensa, por exemplo, num transporte como um avião, né? Uma imigração rica, digamos assim, né?
é muito diferente da gente pensar numa imigração que foi até o final do século XIX ou início do século XX, que era por necessidades absolutamente de sobrevivência, seja de qual ordem, né? De qualquer ordem, né? Sim. E eventualmente até com essa questão da brutalidade da escravidão e coisas dessa natureza, que eram comuns em muitas partes do mundo, né? Sim. Claro, e para as Américas, particularmente para a América Central, Estados Unidos também, claro, mas tem essa marca, né, terrível, né, dessa imagem. Mas não quero me prender nisso, só alimentando essa conversa maravilhosa, Tatiana, eu lhe agradeço, viu? Muito bom. Algumas coisas que me ocorreram, né? Você nasceu na Bahia ou em São Paulo? Eu nasci em Santos. Nasceu em Santos. Pois é, então um patrício seu, não sei localizar exatamente o local de origem, eu vou botar na descrição do vídeo, depois eu vou fazer uma pesquisa, mas tem uma história maravilhosa da Bahia também, que tem a ver com o marinheiro só. Tá. É uma forma de descrever o José Pansetti. O Pansetti, ele era um paisagista, e ele pintava muito o mar, a beira do mar, a bruma do mar, e ele se encanta com a Bahia. Ele era um marinheiro, ele era uma espécie de Jack London, para quem quiser pesquisar aí, o Jack London brasileiro, que Jack London é o autor de Caninos Brancos, um escritor maravilhoso da costa oeste americana, né? Que era também um caldeireiro, e ele viajava nos navios, assim, trabalhando na caldeira e tal, e era foi um escritor espetacular, né? E o chamado selvagem, né? E por aí vai. Ele tem toda uma linha aí, para quem gosta de filmes da Disney, coisas desse tipo, de cães, de lobos, e que voltam estão na civilização e atendem o chamado da selva, né? O Jack London foi esse escritor. Nós temos o nosso Jack London, que é o Zé Pansetti, que é um patrício seu, ele é paulista, se eu não me engano, estou arriscando aqui, e ele se apaixona pela Bahia. Tá. E quando ele chega em Salvador, ele vai pintar o mar e essas marinhas, né? Então, e o apelido dele, ele é chamado no meio artístico como o marinheiro só. Essa é uma referência. Outra referência que você falou aí de Lisboa, eu não sei onde fica essa Rosa dos Ventos, se é ali perto do Mosteiro dos Jerônimos, eu não sei exatamente. Eu acho que sim, né? O Mosteiro dos Jerônimos é um negócio emocionante, né? E quando eu pensei no nome do programa, eu pensei de forma... Pelo meu desconhecimento, eu achava que Rosa dos Ventos é um nome, não é possível, tem que ser um nome português, deve ter sido os portugueses, que eram exímios navegadores, que criaram. Não, é uma coisa muito anterior, e essa expressão, em inglês, por exemplo, é Windrose, é o mesmo nome, né? O mesmo nome, é Rosa dos Ventos desde sempre. Eu não pesquisei isso, essa é uma outra coisa muito interessante para a gente pensar. E tem a ver com a história na Bahia também, porque eu tenho uma imensa paixão pela Bahia de Todos os Santos. Eu acho a Bahia de Todos os Santos uma coisa assim absolutamente fascinante. E eu fui sócio durante muitos anos do Yacht Clube da Bahia. E na entrada desse... o clube tem uma importância muito grande para minha família. Meu filho conviveu ali na infância, era um lugar que eu ia com ele, e acho que pude proporcionar esse contato dele com essa linda natureza da Bahia de Todos os Santos, água quente, como seu bisavô gostava da chuva. Sim. Ali tem uma Rosa dos Ventos, que é a entrada, e dali você pode acessar a cultura maravilhosa náutica da Bahia de Todos os Santos, os saveiros, que são, na verdade, um barco muito típico dali. Ele é modificado da tradição portuguesa de navios de carga, que circulavam por rios, né, Tejo e outros, mas o saveiro, ele é um pouquinho modificado para navegar na Bahia de Todos os Santos. E para concluir, porque senão eu tomo uma entrevista, porque você falou de coisas que me inspiraram, o saveiro alimentava a cidade, porque praticamente todo o alimento da cidade de Salvador chegava
da região ali de trás da ilha Itaparica, Recôncavo, carne, açúcar, farinha, etc., de saveiro. Então, o saveiro era o provedor, é como se fosse a mãe transportadora do alimento da cidade. Então, a Bahia de Todos os Santos tem essa coisa maternal, digamos, com a cidade que hoje você vive, né? Mas eu acabei... E quando eu abri o nosso papo perguntando, você nasceu para isso? Você nasceu para ser uma psicoterapeuta? E você se referiu à sua origem, né? Interessante isso. Interessante. É uma coisa ancestral. Você me respondeu até antes de eu nascer, né? Sim, que talvez para mim a psicoterapia é muito mais uma navegação. Eu me sinto muito livre no consultório. Está longe de ser um lugar fechado, repetitivo, muito longe disso. Eu vejo com entusiasmo. É como se eu estivesse num navio viajando e aportando em lugares diferentes. Tem muito entusiasmo, tem muita emoção. Eu tenho até que controlar, porque eu me interesso muito pelo que as pessoas dizem e tenho muita alegria em receber. Mas a sensação não é só receber, é como se eu estivesse realmente tendo a honra de entrar num porto e alguém dizer, pode descer aqui, quer colaborar de alguma maneira? Então, é com muita delicadeza que a escuta, né? E acho que acredito que esse amálgama, né, que é bem brasileiro, mas também é da humanidade, né, da grande família humana, de ter contato com pessoas de vários lugares e histórias muito emocionantes, acho que traz um respeito muito grande, a coragem das pessoas de se mover e a sobrevivência também, diante de tantas intempéries, de tantos problemas, né? Interessante o consultório como um cais. Sim. É muito psicológico isso que você está falando, né? E, acima de tudo, eu te escuto aqui, Tatiana, se você dizendo, olha, a profissão de psicoterapeuta inclui uma paixão pela pessoa que vem, né? Não sei se compaixão ou abertura. É um compromisso com aquele indivíduo, né? Exato. Exato. O mundo para quando entra alguém. Uma ou mais pessoas, né? Às vezes são casais, às vezes até mais pessoas. O mundo para. O mundo se ilumina para aquela pessoa, né? E eu acho que isso faz a psicoterapia. Dentro da minha ignorância, eu acho que é o máximo que eu consigo enxergar. É engraçado, né? Porque não é incomum no métier, digamos assim, da psicologia, se pensar qual linha você trabalha. Se pergunta muito isso, né? Qual linha você trabalha? Então, quando eu estou te ouvindo aqui, pensando, nossa, que coisa maravilhosa. Claro que você deve ter as suas influências conceituais, da sua formação, como todos nós, né? A gente está falando português, então a gente não está falando outra coisa, tem uma história de formação na nossa vida. Estamos falando português, somos brasileiros, etc. Você fez as suas escolas, seus treinamentos. Tem uma conexão com algo que é a essência da história, que é a pessoa que está ali. Exato. Com seus dramas, digamos, dessa forma, né? Não sei se eu estou sendo muito feliz em dizer desse jeito. Dramas, alegrias, epifanias. Sim, exatamente. E como é essa jornada para você? Você, ao falar que você tem entusiasmo, você se cansa? Como é essa rotina? Conta aí para gente. Acho que a imaginação e o entusiasmo e as emoções revigoram todo o tempo. Quando alguém chega e está interessado na sua própria história, o que é o que a gente precisa, que a pessoa se interesse por si mesma, então é um interesse tão legítimo que se entra mesmo num nível de foco, de concentração muito alto, né? E tem um elemento aí, que é um elemento, ele é tranquilo, mas ao mesmo tempo eu acho que é essencial, né? A gente sabe que é uma curiosidade, né? Porque tem as técnicas, a profundidade, a reestruturação que as pessoas precisam, né? É imenso, né? O território, como mover
é como se fosse um país, né? Então a gente tem que viajar para as áreas mais áridas, para as áreas mais exuberantes e ajudar uma a se comunicar com a outra também, né? Quais são os pontos fortes de uma pessoa, as riquezas que ela traz e sempre existem, e quais são os lugares mais ressequidos, que estão mais abandonados ou até desconhecidos, né? Então esse é um ponto bem importante. Eu vou associar um pouquinho com ancestralidade, porque eu acho que é essa pergunta mesmo. Eu me reporto muito à minha trajetória também, quando eu estou ouvindo as pessoas, mas também a curiosidades, a perguntas, né? Aquilo que foi esquecido, aquilo que não é visto. Talvez não tenha a ver diretamente, mas eu vou colocar um pouquinho. Nas férias não, nos finais de semana, principalmente, lá em São Paulo a gente ia muito para o Guarujá, e o lugar que a gente ficava tinha bastante Mata Atlântica ainda. E eu ficava assim, horas mesmo, no meio da mata, né? Porque meu avô tinha um bosquinho assim dentro da casa dele, pensando assim, quem viveu aqui antes, né? Será que haviam tribos indígenas aqui? O que aconteceu com eles? Alegrias, sofrimentos. Eu ficava vendo nas pessoas traços, né? Puxa, tem alguém, tem origem aqui do Brasil, né, original do Brasil nativo, nesses traços, mas quem sabe dessas pessoas, o que elas viveram, o que aconteceu. Então, sempre houve esse olhar assim, meio detetivesco, sabe? Mas muito mais com o coração. E aí a gente vê no consultório isso muito, né? As pessoas trazem uma bagagem dentro de si. Muitas vezes o mundo é enorme e as histórias são gigantes, remetem a séculos, então as pessoas, claro que não tem como abarcar tudo, mas muitas dores, alegrias também, e força para sobreviver e ultrapassar desafios, está no coração das pessoas, né? Então a gente vai ouvindo ali, ouvindo todas as idades daquela pessoa, até o momento que essa pessoa foi gestada e antes. Quem veio antes? O que a pessoa está trazendo no coração, né? Então, acho que é um olhar muito... Não, sem fim, do tamanho do mundo, é o universo, na verdade. Fantástico. Isso me lembra algo que na minha formação foi importante, quando eu ouvi... Eu acho que foi um debate, tem muito tempo, décadas, que eu tive essa referência da ideia, digamos, que se fala muito na psicologia, do inconsciente, do profundo, do esquecido, da sombra, e a ideia, a noção é que nesta profundidade, esta profundidade, ela não é nem morta, nem sem inteligência, ao contrário, ela tem uma inteligência própria. Uhum. E lá no fundo tem muita luz, digamos. São metáforas, tá? São metáforas aqui. Então, a própria ideia que nós utilizamos em psicologia, talvez aquelas linhas mais próximas do Jung, e do próprio Freud também, que são essas matrizes, mas outras matrizes, outras vertentes de outros troncos, tem essa referência, que foi o que eles também formularam de forma genial, né? Dizer, olha, essa profundidade, como jogar uma lanterninha sobre esse lugar e ir explorando essas cavernas, mas que lá dentro é uma metáfora meio contraditória, que tem muita luz e tem uma inteligência própria. Não só a consciência tem uma inteligência, ela própria tem as suas resoluções, este profundo. Uhum. Não sei se faz sentido comentar isso agora com você. Você me recordou dessa referência que sempre esteve na minha mente em tudo que eu pensei na psicologia. Né? Que nós temos uma inteligência, digamos assim, aqui, mas tem uma inteligência lá. E elas, não é que elas sejam totalmente desconectadas, mas elas não têm tanta interdependência e às vezes a gente corrige equívocos de visão, pensando que, no fundo, o que há é um escuro temeroso, e ao contrário, aparece com uma riqueza exuberante de aromas e tipos humanos. Uhum. Sim, é isso.
Eu acho que a gente escolheu a psicossíntese para trabalhar, embora todas as abordagens são respeitáveis e respeitadas, né, e integradas, que são olhares, eu costumo dizer, do mesmo elefante, né? Vou brigar para saber se o bicho é uma orelha, um rabo ou uma pata, ele é tudo isso, e muito mais, e o que a gente ainda não está vendo, né? Então, a psicologia, ela seria esse elefante. Mas o Roberto Assagioli, ele consegue, a meu ver, trazer um olhar, inclusive na época dele, que eu acho que é fabuloso, né, de muito respeito aos saberes de várias culturas. O Carl Jung fez isso também, quando ele viaja para a África, para a Ásia, ele respeita, se encanta com outras culturas. Então, a gente tem psicologias, né, não sei se o termo seria exato, se os povos originários usariam isso, mas a gente aqui estuda as maneiras dos índios do norte, por exemplo, do Brasil, tratarem determinados problemas psicológicos, na América do Norte também, no Alasca, a gente vai para os aborígenes na Austrália, então essa forma de olhar e de sentir a linguagem, e a linguagem de cada pessoa também, quando chega no consultório, a gente vai sentindo, é como um canto, né, algo mais intuitivo, por onde vai o coração da pessoa. É diferente de centrar num saber que, na verdade, não existe, porque nunca é único, né? A gente tem a Europa aí, que bebeu de várias fontes, que também tem o mundo celta antigo e outras tantas, né, culturas. É uma grande família, né? Então, acho que quando a gente vai para a psicossíntese, como o nome já diz, é justamente integrar isso. E nada é um problema, né? Tudo é uma questão de ver com perspectiva, de maneira ampla, e entender como é que aquilo pode ser revigorado, né? Vou citar um pouquinho a minha avó materna, ela ainda é viva, né? Ela é filha desse Círio, né? Do Ábido e da Adelaide. Ela era, porque não trabalha mais com isso, paisagista, e é muito sensível a plantas, e eu, por conviver muito com ela, eu ficava muito admirada, encantada com isso. Então, também tem essa referência. No consultório, eu penso assim, o que está ressequido, o que está com sol demais, e a gente vai pesquisando junto com a pessoa, porque a natureza também vai revelando, na medida que a gente olha, o que é necessário. Às vezes é mais água, às vezes é menos água. E cada natureza, né, de um problema, por exemplo, tem a solução intrínseca, né? Então, a gente pode entender assim, aquela árvore está precisando do quê? O que mais, né? Então, me referindo a analogias com problemas, conflitos, coisas que estão enfraquecidas na história das pessoas. Interessante. Você sabe que não sei se você sabe, você deve saber, a Adelaide, ela tem o nome de origem germânica mesmo, e que se refere, parece que essa segunda parte, Eide, tem a ver com Heide, eu não sei falar alemão, mas que é a origem da nobreza, mas não da nobreza apenas, da nobreza aristocrática, de uma classe social, mas da nobreza de caráter, a nobreza de conexão com os grandes valores, né? Interessante que o paisagismo tem uma referência, tem uma conexão com isso, né? Que é sei lá, a construção de um ambiente favorável aos melhores sentimentos, algo assim, né? Entrar num lugar bonito, né? A beleza cria inteligência. Alguém já disse isso, né? Que a feiura emburrece. A feiura emburrece, né? É interessante isso, né? E eu acho que, de alguma forma, se me permite, eu diria assim, que o nosso país precisa ter um resgate disso, porque tem uma feiura nas nossas cidades cada vez maior, né? Então, sua avó era uma construtora de mundos melhores. Ela defendeu, inclusive, anos atrás, ela me contou, eles eram amigos de alguém que conhecia o Antônio Carlos Magalhães, não tem nenhum viés político do que eu estou falando, mas apenas contando a história. Ela tinha um projeto que ela queria apresentar através dessa pessoa, mas não foi aceito. Ela queria que tivessem árvores frutíferas na cidade, muito mais. Ela achava que isso ia ser a solução para muitas coisas. Não foi aceito o projeto. Ela queria ajudar a plantar e trazer realmente mais das árvores nativas mesmo, e
e que tinham a ver com o clima de Salvador. Ela ficaria muito triste hoje com o que está acontecendo, né? Os desmatamentos, a aridez que está ocorrendo, infelizmente. Eu digo também da questão até arquitetônica mesmo, né? Assim, né? Vira tudo uma loja meio sem graça, enfim, a gente não precisa ficar falando das tristezas do Brasil, mas eu tenho uma curiosidade, Tatiana, porque para mim, eu sempre digo isso, né? É um privilégio, nós temos uma amizade, né? É um privilégio estar em contato com você, talvez de forma especial, a sua amizade com a minha família e a sua trajetória como psicoterapeuta longa, né? Embora você seja uma mulher jovem, mas já uma longa trajetória. O que é que mudou o perfil daqueles que procuram psicoterapia? É essencialmente, digamos, o mesmo, o que é riquíssimo e complexo? O que é que você traria aí a partir da jornada e não de uma experiência pontual? Essa jornada lhe traz algo nesse sentido de conhecimento? Sim. Também, desculpe me prolongar, mas também o fato de que hoje, com tecnologia, você consegue fazer, por exemplo, sessões com clientes em outras partes do mundo. Conte um pouco para a gente dessa trajetória, é um privilégio. Tá, eu vou tentar responder, né, um pouquinho, acho que de duas formas. A primeira coisa que me vem é de o inside e outside, né, de dentro para fora, na medida que eu fui tendo um espaço mais ao meu, né, trazendo mais autenticidade e a experiência trazendo mais relaxamento nos atendimentos, foram chegando pessoas mais autênticas também, em relação à afinidade com a gente. Falo a gente porque trabalho junto com outra pessoa em desenvolvimento pessoal. O que acontece? O consultório é cheio de objetos de vários lugares, né? Tem objetos indígenas, tem objetos da África, tem objetos da Europa, e vários lugares. Então, assim, as pessoas que a gente atende hoje predominantemente são viajantes, são pessoas que não precisam estar viajando sempre, mas têm um olhar muito aberto para o mundo. E sem julgamentos disso é bom, isso é ruim, mas de uma riqueza, né, de uma união de forças, de culturas, de saberes. Então, isso aconteceu, mas eu acho que foi mais a evolução da terapeuta no sentido de eu me mostrar mais e sair de certos padrões, porque quando a gente começa, né, tá lá no balé clássico, depois vai para o balé moderno, tá fazendo as coisas no protocolo e depois vai abrindo, conhecendo teóricos mais criativos e a própria lida, né? Acho que essencialmente é isso. Acho que viajantes sempre existiram, sabe? Claro que sim. Em todos os momentos, né? Pessoas com a mentalidade mais aberta. A gente vai para antes de Cristo, a gente vê pessoas com a mentalidade mais aberta. Então, eu diria que é mais o perfil das pessoas, com a sua variedade imensa de personalidade e trajetória, que acaba sendo mais gostoso, mais entusiasmante de atender. Tá? Agora, em relação ao que mudou, eu diria que tem os desafios, né? Os desafios atuais que são... eu gosto muito daquela sigla VUCA, né? Porque eu acho que ela reflete muito o incerto, o ambíguo. Então, as pessoas mais sensíveis, elas conseguem traduzir isso melhor na palavra, que é uma sensação de incerteza. Será que a gente vai conseguir, como humanidade, ir para uma etapa mais bela? Será que as cidades, as pessoas vão ter atitudes belas, amorosas e solidárias? Então, uma das coisas que mais tem chegado de pessoas altamente sensíveis e perceptivas é uma dificuldade de estabelecer vínculos mais amorosos, mais solidários, mais respeitosos, e que não tenham tanto julgamento e nem brigas e nem rupturas, porque um fala uma coisa e o outro, um gosta de laranja, o outro gosta de abacaxi. Isso não é um problema, não deveria ser. As conexões amorosas, elas, de várias naturezas, elas deveriam ser o mais importante. Então, isso é o que eu mais escuto, assim, quando a gente vai para o profundo mesmo nas terapias. O que traz paz, né? Estava até conversando isso com meu sócio ontem, o que traz paz, muitas vezes, essencialmente os vínculos amorosos que a gente tem conosco e com outras pessoas, não importa o lugar. A pessoa pode estar até na cidade de origem, ter crescido na cidade de origem e se sentir isolada. Uma pessoa pode estar do outro lado do mundo, literalmente,
e sentir paz interior, conexão amorosa consigo e com pessoas ao redor. Interessante, né? Porque uma coisa que eu observo é de que dos últimos anos, eu tenho 65, né? Então o que eu percebo é uma mudança de temporalidades. Eu estou escolhendo não dizer ritmo, mas temporalidades, com todo o equipamento que a gente tem midiático, né? Agora mesmo a gente está usando isso, né? Estamos a 1.500 quilômetros, eu estou em São Paulo, você está em Salvador, e tendo uma conversa, né? Claro que a gente teve que ter um treinamento para fazer isso, a gente foi treinando com a prática, né? Torna-se razoavelmente natural algo que era muito estranho, né? Há pouco tempo. Sim. Né? Só em filmes de ficção, né? Alguns filmes. Pois eu estou dando esse exemplo, mas talvez não seja o melhor para falar de temporalidades, porque as conexões também entre as pessoas estão acontecendo de forma diferente. Então, eu acho que esse é um elemento. Eu estou arriscando aqui, tá fazendo filosofia não mais barata, mas essa questão das temporalidades tem a ver com as conexões. Tem um livro, eu não me lembro se o nome do autor é Bennett, ele escreve esse livro, eu vou botar também na descrição aqui, que ele conta a história dos vínculos nos Estados Unidos de trabalho. Os empregos eram muito estáveis entre 1940, até já no tempo da guerra, Segunda Guerra, e até os anos 70, 80, as pessoas entravam numa empresa e morriam naquela empresa, e naquela empresa eles faziam casamentos, amizades, os padrinhos dos filhos eram os colegas de trabalho, as pessoas levavam 40 anos trabalhando na mesma empresa. Ele escreve esse livro, acho que nos anos 80, eu vou passar depois o título, exatamente falando desse declínio desta forma de conexão, porque na medida em que os empregos nos Estados Unidos passaram a ser cada vez de tempo mais curto, outro tipo de montagem de oferta, os mercados ficaram mais dinâmicos, os longos vínculos, eles entraram em declínio e isso afetou o caráter. Olha o que ele vai dizer. Eu acho que no título tem isso, o declínio do caráter, alguma coisa assim, não é o declínio do caráter, mas tem caráter no título, na tradução em português. Eu vou dar depois aí, gente, na descrição, vão à descrição que vai estar lá a referência desse livro. Olha que interessante, ele conecta isso ao caráter. Imagine, é algo que na linguagem é como se refletisse a impressão da alma, né, da pessoa, sim, a coisa mais perene de cada um de nós, o caráter, né, fala, né? Sim, sim. Interessante isso, e tem a ver com essas temporalidades, essencialmente no livro dele, né? Então, isso mudou muito, né, Tatiana, e você enxerga isso na sua prática psicoterapeuta, né, de psicoterapeuta, interessante isso, né? Incrível. Acho que tem, eu penso em duas vias quando você fala, pelo menos duas, porque eu acho que é um monte, eu coloco algumas coisas bem pertinentes. A primeira, voltando um pouquinho que você falou, eu penso, por exemplo, imagine um supermercado gigante com uma variedade enorme de alimentos, alguns fazem muito mal à saúde, outros muito bem, mas também depende do que a pessoa pode comer, né? Às vezes a pessoa tem alergia a alguma coisa que é saudável, mas não pode comer aquilo. Então, assim, a gente está num mundo que precisa de muita seleção, né? Senão há um endoidecimento, né? Uma parafernália de coisas e de opções que, se não houver um cuidado, vai faltar serenidade, vai faltar aquele momento de contemplar, né? De olhar para as árvores, para os passarinhos, para o céu, um momento de calma, de tomar um chá, um café com alguém, estar só ali, de ter uns momentos até de não fazer nada, né? Nada nesse sentido aberto, né? De sentir a vida. Então, se não houver um cuidado com a seleção, há um atordoamento. Então, isso a gente vê muito, atordoamento mental. O consultório ele acaba sendo um lugar, tanto online quanto presencial, mas a gente põe uma luzinha baixa no consultório, como muitos terapeutas fazem, e no online a gente pede que a pessoa vá ajudando a pessoa a se desconectar das coisas e das outras telas, para estar consigo, e também para escolher
dessa quantidade enorme de opções, o que eu escolho, né? Aí, juntando isso a essa questão do aprofundamento dos vínculos, né? Porque essas coisas são muito descartáveis e se passa de um canal para o outro, de uma situação para outra muito rápido, se perde o sabor. Então, é um termo que a gente usa, que vem da psicologia positiva, né? Que é o savoring, né? Saborear. Assim, tem sabor o que você está fazendo, é não só o sabor da gula, não é isso, é o sabor profundo. Esse encontro, essa experiência. Então, a gente busca lentificar mesmo, lentificar, aprofundar e aumentar a experiência, né? De que é bom, né? A pessoa não está cumprindo um horário terapêutico, ela está numa experiência. E a vida é uma experiência. É que nem viagem, né? A pessoa viaja, sei lá, por 15 dias. Imagina se a pessoa ficar preocupada com a volta, né? Quando eu chegar, algumas pessoas até por ansiedade ficam, mas cada momento da viagem é muito especial, né? Quem sabe viajar sabe que é um cafezinho aqui, um sorriso de alguém que vendeu um pão ali. E a vida pode ser essa grande viagem, né? O dia pode ser essa grande viagem. Né? O sol não é o mesmo todos os dias, né? Começou uma viagem nova. É como um navio, né? Que chegou no porto, o sol nasceu, começou uma viagem nova nesse dia. Então, acho que é a valorização da vida que a gente trabalha. Tati, pensando aqui no nosso tempo de entrevista, ao longo dessa conversa, nossa, maravilhosa, foi aumentando a minha gratidão por você, porque você tem uma generosidade assim impressionante. Você trouxe para o Rosa dos Ventos, que é o nome que eu escolhi para esse canal, uma doação de uma generosidade impressionante, dizendo, Cláudio, a sessão psicoterapêutica é uma navegação também, né? Sim. E com todas as metáforas, né? Por isso que me ocorreu aí, enquanto você falava, eu pensei, nossa, o consultório do terapeuta, aquele lugar que deve ser como o seu é, acolhedor, tanto é que as pessoas gostam, né? E vão. E você também gosta de ser a timoneira, digamos, desse lugar, como um cais, né? É um lugar que você para dar um respiro da sua viagem, e é incrível, né? O Fernando Pessoa tem poemas sobre o cais, né? Tem um poema que tem uma coisa um pouco triste, assim, mas ao mesmo tempo poética. Ele diz assim, o cais como uma saudade de pedra. Ele fala isso, né? Olha que coisa interessante, né? E tem essa coisa que é muito típico da cultura portuguesa, certamente da nossa, né? A palavra saudade. Aliás, eu dediquei um programa sobre isso, né? A isso com o Alessandro Galvão, um amigo incrível como você. E é interessante, né? Quer dizer, a jornada da vida como uma navegação, mas também a psicoterapia como uma viagem. Sim, sim. Não é? Interessante isso. Nossa, só agradecer. O que você traria aqui, assim, para a gente concluir aí das coisas que você pensou para a gente conversar? Tem algo que você gostaria ainda de mencionar? Acho que mencionar uma pergunta que você fez, que é um tema enorme, na verdade, que acho que tem muito a ver com um mundo incerto, né? Sempre foi incerto, a história humana é uma história de aventura, né? Mas a quantidade de pessoas hoje que está passando por crises de ansiedade, crises intensas, episódios, ou até estado de ansiedade longo, e depressão e melancolia é muito alto, né? Existe um desespero, né, em muitas pessoas hoje, ou picos de desespero. Então, ao mesmo tempo que a gente vai falando das viagens, a gente está falando desse chão, né, que vai com a pessoa para onde ela for, né? Que é essa capacidade que a gente tem de encontrar paz interna e alicerce interno, e também externo, nas vínculos amorosos, nas conexões amorosas, seja com outros seres humanos, outros animais e a natureza. E a capacidade de resgatar essa paz, sabe? De estar bem. Tem crise econômica, tem ameaça de guerra, tem instabilidade. A gente vê as instabilidades brasileiras aqui, quando a gente atende em outros países os medos que cada região está hoje. E, ao mesmo tempo, essa capacidade do ser humano de sempre criar aconchego, sabe? Em si mesmo, e também oferecer aconchego, né?
Então, a gente sabe que cada um que encontra é como um barco confortável, né? A tempestade está fora, a pessoa consegue estabilizar razoavelmente, consegue ter uma vivência aconchegante em si, mas também contribuir com sensibilidade para trazer mais estabilidade e aconchego para os outros. Né? Que maravilhoso. Tatiana, muito obrigado pela sua participação aqui no Rosa dos Ventos. E eu realmente recomendo de forma especial hoje que os nossos ouvintes no Spotify, no YouTube, a nossa audiência, vá até a descrição, porque lá eu vou colocar as referências dos livros e tudo isso, só para não deixar escapar. Enquanto você falava, eu dei uma pescadinha aqui na Amazon. Sim. Eu me lembrei eu fui pesquisando e na verdade não é Bennett, é Sennett. O livro chama-se A Corrosão do Caráter. É um livro muito interessante, eu recomendo, assim, não é um livro pretensioso, mas de ideias, assim, muito felizes para isso que você está trazendo, né? Como se houvesse até uma previsão, olha, as pessoas podem ficar mais deprimidas do jeito que a gente está indo. Muito interessante. Sim. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. E eu não posso deixar de comentar aí os seus gatinhos ali. Sim. Coisa linda, viu? Coisa linda. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de estar juntos e gravar mais alguns debates aí nossos. Com entusiasmo. O seu projeto é maravilhoso. Como a gente está vendo, cada vez mais a gente vai descobrindo também, né? As metáforas são profundas e inesgotáveis aí para ajudar as pessoas a se moverem com coragem e alegria.